Bom dia! Tudo bem com você? Como passou a noite? Como está sendo o seu amanhecer? Já agradeceu a Deus pela noite que passou? Já agradeceu a Deus por mais um dia de vida? É muito bom estar aqui com você. Eu sou a missionária Ivailza Marques e este é o nosso devocional. Vamos parar um pouquinho e falar das maravilhas de Jesus, de como nós podemos ser abençoados quando nós obedecemos ao Senhor. E a minha oração nesse dia é que o Espírito Santo de Deus esteja com você, que você seja abençoado, a sua família, que os seus pedidos sejam atendidos, que hoje seja um dia de harmonia, que a paz, que a alegria, que as realizações cheguem para você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar a oração do Pai Nosso agora. Ore junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós te perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos hoje num dia abençoado. E eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dizer que não há impossível para Deus. E esta é uma frase de esperança. Não há impossível para Deus. Não importa o que nós estamos passando. Não importa a situação do mundo. Não há impossível para Deus. Tudo que para nós parece não ter solução, para Deus não há impossível. Deus pode tudo fazer. Deus é o Deus que realiza, Deus é o Deus que cuida, Deus é o Deus que fala, Deus é o Deus que nos traz a esperança, Deus é o Deus que cuida de cada um de nós, Deus é o Deus que está te alcançando nesta hora. Deus é o Deus que está ouvindo o teu pedido nessa hora. Deus é o Deus que está ouvindo os teus questionamentos nesta hora. E não há impossível para Deus. A Bíblia Sagrada, ela nos traz ensinamentos maravilhosos quanto a isso. Quando nós abrimos a Bíblia e nós estudamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada ela é repleta de ensinamentos fantásticos para a nossa vida atual. Olha só, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no Novo Testamento, nós encontramos uma coisa interessante. Eu sempre admirei a postura do apóstolo Pedro pela sua coragem, pelo seu destemor, pelos seus atrevimentos até. Mas nós sabemos que Pedro, ele era pescador. E a gente encontra aqui, nesse Evangelho de Mateus, nós encontramos no capítulo de número 14, nós encontramos aí uma coisa que aconteceu, que talvez eu não tivesse coragem, e não tenho coragem. Primeiro que eu não tenho coragem, que eu tenho medo de água. Olha só. Mas você, talvez que goste de surfar, que gosta de fazer muita coisa assim na água, você gosta disso, você teria coragem. A Bíblia diz aqui que nesse capítulo número 14 tem uma história, um episódio de que Jesus, ele manda os discípulos entrarem no barco e ir adiante para outra banda do lago, que ele ia depois, que ele ia despedir o povo e ele ia depois. E isso aconteceu. Os discípulos pegaram o barco e foram embora. Só que acontece uma coisa. Jesus queria ensinar uma lição de fé, uma lição de confiança. E a Bíblia diz aqui que, num certo momento, eles estavam lá e eles olharam. A Bíblia diz aqui no versículo de número 24 desse capítulo 14, que diz assim: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque as ondas começaram a ficar violentas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles. Jesus não disse que ia, depois ia. Aí Jesus resolve ir como? De barco.
Coisa nenhuma. Jesus resolve ir de prancha? Não. Jesus a nado? Não. Jesus resolve fazer, sabe o quê? Jesus resolve ir caminhando por cima das águas. E isso é maravilhoso. Aí você vai dizer, mas Jesus era Jesus. Mas alguém já tinha visto Jesus andar por cima das águas? Não. Os discípulos tinham visto isso? Não. Os discípulos sabiam o que era o mar? Sabiam, eram pescadores. E Jesus resolve ir como? Caminhando em cima das águas. E eles, na hora que olham, como todo ser humano, eles tomaram susto. Seria um fantasma, agora pronto, agora vai morrer todo mundo, agora acabou. Só que Jesus diz assim, não, presta atenção. Versículo 27 desse capítulo 14, diz assim, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo. Ei, presta atenção, vocês estão com o ânimo agitado. Tenha bom ânimo, sou eu. Não tenha medo, não. Aí, o nosso amigo Pedro olhou e disse, opa, peraí. Ele aproveita uma oportunidade. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ser abençoados? Por medo de que alguém olhe pra gente, de que a gente quer se amostrar, não é? Pedro nem ligou para isso. Pedro olha e diz assim, versículo 28 desse capítulo 14 de Mateus. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu. Pedro quis provar se era ele. Mas Pedro não estava acreditando, ele queria provar. Jesus não estava dizendo que era ele? Então tá, vamos lá. Manda-me ter contigo, já que é você mesmo que está aí, andando por cima dessas águas, manda eu ir aí também, ora. E aí, olhe, agora Pedro não espera, com certeza Pedro não esperava essa resposta. Imagina o susto que Pedro tomou. E quantas vezes nós pedimos uma coisa e a gente nem espera a resposta. Às vezes, nós chegamos e pedimos alguma coisa a alguém e a gente diz assim, eu vou pedir por pedir. O não já tenho mesmo, né? E quando a resposta vem, tá bom, eu faço isso. Aí, é verdade, tem certeza? A gente questiona, mas você não pediu? E Pedro faz isso, ó. Ele diz assim, olha o versículo 29. E ele disse, Jesus diz a Pedro, vem! E aí acontece uma coisa. Pedro, quando escuta dizendo, vem, a fé aumentou. Ele pega, olha o que diz o versículo 29. E Pedro, descendo do barco, fez sabe o quê? Andou sobre as águas. Pedro realiza aquilo que ele pediu. Era um desafio na vida de Pedro. E ele desce do barco. Se ele não tivesse descido do barco, ele tinha perdido a bênção. Ele caminha por sobre as águas. Mas aí entra o lado... Quando ele desce, a fé está aumentada. O lado espiritual de Pedro está em alta. Mas quando ele desce, que ele começa a caminhar, ele está olhando para Jesus, ele mantém o foco. O importante é manter o foco e saber que não há impossível para Deus. Lembra que Jesus é o Filho de Deus. E Pedro pede aquilo ali, Jesus concede aquilo para dar uma lição a todos. E Pedro começa a caminhar, mas uma coisa acontece, o natural, o humano de Pedro aflora. E ele tira o olho de Jesus, e é um perigo. Não tire o seu olhar de Jesus, porque através de Jesus os impossíveis acontecem. E quando ele tira o olhar de Jesus, o que é que a Bíblia diz? Mas sentindo o vento forte, quando ele sente o vento, que era o vento contrário, bater nele, ele teve medo. O medo entrou. E quando o medo chega, muitas vezes nós perdemos as bênçãos, porque nós esquecemos momentaneamente do Deus do impossível. E não é impossível para Deus. Olha só. E aí, Pedro, ele começa a afundar. E ele grita, Senhor, me salve. E Jesus toca a mão de Pedro e levanta e diz, homem de pequena fé, por que duvidou? Por que foi que você deixou a dúvida entrar no seu coração? Então, nesse dia, acredite, Deus é o Deus que faz. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Acredite, você pode. Você pode. Peça ao Deus que faz, que Ele vai te conceder. E aí, são coisas que acontecem na nossa vida. Pedro, através da sua fé e do seu pedido, da sua confiança em querer conhecer
se realmente provar. Ele queria comprovar, por A mais B, que era Jesus que vinha caminhando. E ele consegue. E aí a gente encontra também outra oportunidade em que Jesus, ele prova o seu grande poder e dá uma lição para os seus discípulos. Lembra quando aconteceu aquela história da pesca milagrosa, que eles trabalham a noite toda e que não tinha pegado nada, e Jesus chega e entra no barco de Simão Pedro, e ele se afasta e começa a ensinar, e depois ele vira, está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, conta esse episódio, e no de Mateus também, no capítulo 4, 18, conta esse episódio. Diz assim: e viu estar 2 barcos junto à praia, 5, versículo 2, do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Os pescadores tinham pescado a noite toda e agora estavam lavando suas redes para guardar, descansar e contar os prejuízos, porque eles não haviam pescado nada. Mas olha só, e entrando num dos barcos, Jesus, o Jesus que faz, que era o de Simão. Quem é Simão? Simão Pedro, aquele lá que tinha andado em cima das águas. Pediu-lhe que eu afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E Jesus ficou ali tranquilamente ensinando. Mas acontece uma coisa. Quando ele acabou de falar, de ensinar, ele vira para Simão e diz assim: faze-te ao mar alto, vai lá. Lança as vossas redes para pescar. Opa, mas agora tinha um problema. Eles tinham passado a noite pescando, não tinha pegado nada. Mas Jesus diz assim, ó. E respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Presta atenção, Jesus. Você não está sabendo do que está acontecendo, a gente está cansado, a gente ia lavar as redes quando tu pegou meu barco. E agora, está mandando eu ir para mar alto? Que história é essa? Não existe impossível para Deus, presta atenção. E ele diz assim: nós não apanhamos nada, mas, por que tu está mandando? Eu vou lançar a rede. E a Bíblia diz que eles vão e eles lançam a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Os peixes eram tantos que as redes se rompiam. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. O milagre aconteceu. Por quê? Porque Simão Pedro acreditou na palavra daquele que estava mandando. Se o Senhor te mandar fazer, faça. Acredite, não é impossível para Deus e Deus está cuidando de você. Que essa palavra permaneça no seu coração. Acredite, Deus cuida de nós. Aumente a sua fé em Jesus. Tenha coragem. Quando vier o medo demasiado, pare um pouco, respire, peça a Deus, peça socorro ao Senhor. Ele vai te socorrer e você vai ser vitorioso, vitoriosa e alcançar os seus objetivos para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Deus continue te abençoando. Estaremos aqui de volta no outro vídeo, se o Senhor nos conceder essa permissão. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. E não esquece, se inscreve no canal, compartilha com mais alguém e deixa o seu gostei, que é muito importante para o crescimento desse canal. Deus te abençoe.